Oi, seja bem-vindo a mais um estudo. Às vezes nós pedimos ajuda e parece que nada acontece. O silêncio vem primeiro. A resposta demora. E dá vontade de pensar que talvez não valha a pena continuar insistindo. Mas existe uma fé que não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Uma fé que continua buscando, mesmo quando a resposta não vem na hora. Em Mateus 15, 21 a 28, nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher que precisava desesperadamente de ajuda para sua filha. Hoje nós vamos entender o que essa conversa revela sobre humildade, confiança e uma fé que decide não desistir. Vamos para o texto. Leitura do texto bíblico de Mateus 15, 21 a 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Esse episódio acontece logo depois dos ensinamentos de Jesus sobre o coração. Ele tinha acabado de explicar que a verdadeira impureza não vem de fora da pessoa, mas de dentro. Depois disso, Jesus sai daquela região e vai para perto das cidades de Tiro e Sidom. Essa área não era território judaico. Era uma região habitada principalmente por povos estrangeiros. Ali aparece uma mulher cananeia. Esse detalhe é importante. Os cananeus eram povos antigos que viveram na terra antes de Israel. Ao longo da história bíblica, muitas vezes foram vistos como inimigos do povo israelita. Ou seja, para muitos judeus daquela época, aquela mulher era alguém de fora. Mesmo assim, ela se aproxima de Jesus pedindo ajuda para sua filha. A conversa é curta, mas revela algo profundo sobre fé, humildade e confiança. Um pedido que atravessa barreiras. A mulher grita: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Esse título, Filho de Davi, era usado para falar do Messias. Isso chama a atenção. Ela é estrangeira, mas reconhece algo que muitas pessoas dentro de Israel ainda estavam tentando entender. Ela ouviu falar de Jesus e decidiu buscá-lo. O sofrimento da filha a levou até ele. O silêncio de Jesus. O texto diz que Jesus não respondeu nada. Esse silêncio chama a atenção. Os discípulos ficam incomodados e pedem que ele mande a mulher embora. Ela está insistindo. Mas mesmo sem resposta imediata, ela continua ali. A história mostra algo simples: ela não vai embora. Uma fé que se ajoelha. Depois disso, a mulher se aproxima ainda mais. Ela se ajoelha e faz um pedido curto: Senhor, me ajude. Não há discurso longo. Não há explicação detalhada. É apenas um pedido direto. Isso mostra que fé não depende de palavras complicadas. Depende de sinceridade. Uma resposta difícil. Jesus responde com uma comparação. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Naquela explicação, os filhos representam o povo de Israel, que primeiro estava recebendo a mensagem de Jesus. Mas existe um detalhe importante. A palavra usada ali se refere a cachorrinhos, algo mais próximo de animais domésticos que ficavam perto da mesa. Mesmo assim, a frase poderia fazer alguém desistir. Mas não é isso que acontece. A resposta surpreendente da mulher. A mulher responde: Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ela não discute. Ela não exige nada. Ela apenas continua confiando. Ela acredita que até uma pequena parte da graça de Jesus seria suficiente para ajudar sua filha. Essa resposta revela uma fé humilde. Uma fé que não se baseia em direito, mas em confiança. Quando Jesus reconhece a fé, então Jesus diz algo que aparece poucas vezes nos evangelhos. Ele elogia diretamente a fé de alguém. Mulher, você tem muita fé.
E naquele mesmo momento a filha dela é curada. Esse detalhe chama a atenção. Uma mulher estrangeira demonstrou uma fé que muitos dentro de Israel não demonstravam. Algo parecido acontece em outro momento, quando um oficial romano demonstra grande confiança em Jesus e também recebe elogio pela sua fé. Essas histórias mostram que a fé verdadeira não depende de origem, posição ou aparência. Ela depende de confiar em quem Jesus é. Esse texto nos convida a refletir sobre como nos aproximamos de Deus. O que esse texto revela sobre Deus? Ele vê e reconhece uma fé humilde e sincera. O que isso muda nas minhas escolhas? Mostra que a fé não precisa de posição ou mérito. Ela nasce da confiança. Como eu reajo quando a resposta não vem imediatamente? Minha fé desiste rápido ou continua buscando? A história dessa mulher mostra algo simples. A fé verdadeira não é orgulho. É confiança que permanece. Em Mateus 15, 21 a 28 encontramos uma conversa curta, mas muito significativa. Uma mulher estrangeira procura Jesus por causa do sofrimento da filha. Ela enfrenta silêncio, dificuldade e uma resposta que poderia desanimar. Mesmo assim, ela não vai embora. Ela continua confiando. No final, Jesus reconhece a fé dela e atende ao seu pedido. Essa história mostra que a fé verdadeira não é barulho. É confiança humilde que permanece. No próximo estudo, veremos Jesus novamente cercado por multidões. Muitas pessoas levam doentes até ele, e vários milagres acontecem. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve quando nos aproximamos de ti. Obrigado porque a tua graça alcança pessoas de todos os lugares. E porque ninguém está longe demais para buscar a tua ajuda. Pai, ao lembrarmos dessa mulher que não foi embora, nós te pedimos um coração que continue confiando em ti. Quando o silêncio vier, nos ajude a não desistir. Quando a resposta demorar, nos ajude a permanecer perto de ti. Nos ensina a ter uma fé humilde, simples e sincera. Uma fé que confia no Senhor mais do que nas circunstâncias. Abençoa cada pessoa que está fazendo este estudo agora. Que a tua palavra traga paz, esperança e confiança no coração de cada um de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo. Esse estudo não termina aqui. A palavra de Deus é viva. Ela continua trabalhando em nós, mesmo depois que o vídeo acaba. Então não trate isso como mais um conteúdo. Leve essa reflexão com você hoje. Se esse estudo te ajudou a entender melhor o texto, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando capítulo por capítulo, sem pular as partes difíceis. E se você quer acompanhar mais de perto e receber os próximos estudos, os links dos grupos estão na descrição. Nós seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Te vejo no próximo estudo.